Galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos continuar com o tema Introdução ao Estudo da História e aí a gente vai falar sobre o tempo. Na última aula a gente viu que, de acordo com o Mark Bloch, história é a ciência do homem no tempo, né? Então é a ciência que estuda os seres humanos ao longo do tempo. Então, como vocês podem perceber, o tempo vai ser um fator muito importante no estudo da história, porque o tempo guia o ser humano, tá? E a história vai estudar as ações humanas ao longo do tempo. Como assim o tempo guia o ser humano? Temos hora para dormir, hora para acordar, tem hora de comer, hora de brincar, hora de estudar, hora de trabalhar. E para a gente saber, para a gente controlar o nosso tempo, né? A gente utiliza instrumentos como o relógio para saber as horas, o calendário, a agenda para saber os dias, os meses e o que a gente tem que fazer. Mas nem sempre a gente teve esses recursos, né? E isso não significa que os povos mais antigos também não se preocupassem com contar o tempo. Os povos mais antigos, certo? E mesmo os povos atuais, que não têm tanto contato com o nosso tipo de cultura, se utilizam do tempo da natureza. O nascer e o pôr do sol, as fases da lua, as estações do ano, a posição das estrelas e dos planetas no céu, tudo isso evoca o sentido de passagem do tempo. E isso era muito necessário, por exemplo, para saber a época do plantio, a época da colheita, ok? E para o historiador isso é muito importante, a dimensão do tempo, porque nós vamos ter que localizar em que período, em que época, em que parte do tempo acontecem os fatos históricos. Os fatos históricos são os acontecimentos históricos que repercutem ao longo da história, tá? Um exemplo de fato histórico é a independência do Brasil, que vai provocar outra série de fatos históricos, vai trazer mudanças, mas também vai manter algumas coisas, ou seja, ainda haverão permanências. E os fatos históricos, eles não são isolados, eles não acontecem do nada. Todos os fatos históricos são acompanhados por outros acontecimentos que vêm antes, tá? E que provocam esse fato. Então, o fato histórico, conhecido como independência do Brasil, foi provocado por uma série de outros fatores, como, por exemplo, o Iluminismo, a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas, a chegada da família real ao Brasil. Tudo isso vocês ainda vão estudar lá na frente e vão conseguir entender o que é a relação desses assuntos com a independência do Brasil. E o que é que a independência do Brasil também provocou, né? E esse fato histórico, a independência do Brasil, ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. É nessa data que nós localizamos esse fato histórico, ok? E todo 7 de setembro de todo ano nós relembramos esse fato que ocorreu há quase 200 anos. Então isso significa que os calendários são muito importantes para a gente. Para quê? Para localizar temporalmente quando é que os eventos, os acontecimentos históricos aconteceram, para que você possa entender melhor o que é que um tem a ver com o outro, o que é que veio antes, o que é que veio depois, o que é que provocou isso, o que é que provocou aquilo, como é que isso foi provocado, quais são as consequências desse acontecimento, quais são as causas desse acontecimento. Então, vamos nos orientar pelo tempo. Mas, e aí a gente está no ano de 2021, né? 7 de setembro de 1822, independência do Brasil. E agora estamos no ano de 2021. O que que isso significa? 2021 depois de quê? Como assim, professor? Depois de quê? Vocês já devem saber que o mundo não tem só 2021 anos, né? Isso porque vocês já devem ter visto alguma coisa na internet ou na televisão sobre, por exemplo, fósseis de dinossauros de milhões de anos, ou que planetas ou o Sol se formou há bilhões de anos, né? Então isso significa que não é 2021 depois do surgimento do mundo, é 2021 depois de alguma coisa. Depois de quê? Depois de um determinado fato. 2021 depois do nascimento de Jesus Cristo, ok? O calendário que nós usamos no Brasil,
que é também o calendário mais utilizado no mundo, ele vai se basear no que teria sido o ano em que Jesus nasceu. E a partir daí, esse ano em que Jesus teria nascido seria o ano 1 do nosso calendário, o que significa que nós estamos no ano 2021, depois do nascimento de Jesus Cristo, ou, mais simplesmente, 2021 depois de Cristo. Lembrando que não se sabe com total certeza a data em que Jesus nasceu, tá? Isso é quase como um chute, é uma tentativa de aproximar mais ou menos a data em que Jesus teria nascido, tá? Os mais antigos da igreja fizeram isso e nós seguimos esse calendário sem questionar se ele está certo ou se está errado. Existem algumas controvérsias, tá? Já se sabe que existem algumas controvérsias, mas ninguém está afim de mudar mais isso. Então se convencionou que o ano que Jesus nasceu mesmo foi esse ali, o ano 1, né? E pronto. E aí nós temos esse calendário que é chamado de calendário cristão gregoriano. Existem outros calendários, mas esse é o calendário que atualmente o mundo inteiro mais conectado vai se utilizar. E esse calendário ele vai ser dividido em antes de Cristo, simbolizado pelas letras A, C, e depois de Cristo, simbolizado pelas letras D, C. Ok? O ano 1 desse calendário será o ano do nascimento de Jesus Cristo. E depois do ano 1 é que acontecem os fatos que a gente considera que é depois de Cristo ou depois do nascimento de Jesus Cristo. Por exemplo, o ano de 476, fim do Império Romano do Ocidente, aconteceu em 476 depois de Cristo. 1822, que é quando ocorreu a independência do Brasil, aconteceu no ano de 1822 depois de Cristo. 2020, a pandemia de Covid-19 aconteceu no ano de 2020 depois de Cristo. E aí, professor, o que veio antes de Jesus nascer? Como é que a gente vai fazer? Por exemplo, 10.000 anos atrás ocorreu a chamada Revolução Agrícola. Foi exatamente nesse ano que ocorreu isso? Não, também é uma data aproximada. Mas aproximadamente há 10.000 anos antes de Cristo, tá? O ser humano desenvolveu a agricultura. O ser humano inventou o método de plantar e colher. E isso fez com que provocasse uma revolução no modo de comportamento, no modo de se organizar do ser humano. Que ele parou de estar caçando e procurando coletar vegetais e agora ele se concentrava num lugar só, onde ele ia cultivar o seu alimento. Isso aconteceu aproximadamente há 10.000 anos antes de Cristo. E aí é o que vem de importante para vocês fixarem na memória. Quando uma data for antes de Cristo, coloca AC. Estão vendo ali, ó? 10.000 antes de Cristo tem que colocar a sigla AC, antes de Cristo. 3.200 antes de Cristo, unificação do Antigo Egito. 27 antes de Cristo, início do período imperial romano. Então, sempre que uma determinada data ocorrer antes do ano 1, que seria o ano do nascimento de Jesus Cristo, obrigatoriamente você tem que colocar as letras A em letra minúscula e C em letra maiúscula do jeito que está aqui, ok? Quando essas datas forem depois de Cristo, não precisa colocar nada. É provável que no livro você veja datas como, por exemplo, 313 depois de Cristo, mas é uma escolha do autor do livro, isso não é obrigado. Agora, quando a data, quando o fato histórico ocorreu antes desse ano 1, que é o ano do nascimento de Jesus Cristo, ele deve ser seguido das letras A, C. Azinho minúsculo, ponto C maiúsculo, que significa antes de Cristo. E o mesmo vale para os séculos, tá? Com os séculos é a mesma regra. Nós temos aqui 4 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 1 antes de Cristo. E aí depois de Cristo tem os séculos 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no nosso século, que é o século 21. Ninguém fala 21 depois de Cristo ou 2020 depois de Cristo, não. Agora, se é antes, aí a gente coloca, beleza?
E aí, gente, uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. Lembre-se, este calendário não é o único, tá? Esse calendário ele simplesmente acabou sendo adotado pelos outros países por ser mais fácil, tá? E porque a Europa, que acabou conquistando o mundo de certa forma com a sua cultura, com as suas armas e com o seu dinheiro, acabou influenciando o resto do mundo, mesmo as partes que não eram cristãs, de modo a adotar esse calendário que usa como base o nascimento de Jesus. Então, um país onde existem pouquíssimos cristãos, como a China, por exemplo, adota esse calendário que é baseado no nascimento de Cristo. Ou um país como a Arábia Saudita, que tem praticamente todo mundo é muçulmano, mesma coisa. Eles não são cristãos, mas utilizam esse calendário também. Mas aí vocês têm que entender o seguinte, que existem outras opções de calendário que alguns desses povos ainda preservam. Nos negócios, no dia a dia, eles podem até usar o nosso calendário cristão. Só que em outras festas, em outros rituais, eles utilizam outro tipo de calendário tradicional do povo deles. Eu vou dar aqui 2 exemplos, tá? Então nós temos o calendário cristão, que é o nosso, que começa com o nascimento de Cristo no ano 1, e hoje estamos nesse calendário no ano de 2021. Mas também tem o calendário judaico, tá? Dos judeus. O ano 1 para eles é a criação do mundo, tá? E aí eles estão no ano de 5.781, tá? Professor, eles estão no futuro? Não, cara. No nosso calendário, a gente diz que está em 2021. No nosso calendário está em 2021. Mas o calendário judaico está no ano 5.781. Então é equivalente, ok? E não é exatamente que a criação do mundo ocorreu há 5.781 anos, não. Isso é uma questão de crença religiosa. Nós já sabemos, por métodos científicos, que o universo, o planeta, ele é muito mais antigo do que isso, tá? Esse calendário ele começa no nosso calendário, o calendário judaico começa no ano 3.760 a.C. Então, 3.760 a.C. é o ano 1 no calendário judaico. E aí tem o calendário islâmico que começa com a fuga de Maomé, tá? É o fato que vai marcar o ano 1 para eles. E de acordo com o calendário islâmico, enquanto nós estamos em nosso calendário no ano de 2021, eles estão no ano 1442. Professor, quer dizer que eles estão no passado? Não, gente, quer dizer simplesmente que é um número, que nosso ano, nosso calendário, a partir de quando ele é contado até agora, está no ano 2021. O calendário deles é um pouco mais curto porque foi inventado depois, está no ano de 1442. Ele começa no nosso ano de 622, tá? Então o ano 622 no nosso calendário equivale ao ano 1 do calendário islâmico. O ano de 3.760 a.C. no nosso calendário equivale ao ano 1 no calendário judaico e assim por diante. A fuga de Maomé é importante para os islâmicos, tá? Quando Maomé fugiu da cidade de Meca e foi para a cidade de Medina, onde ele reorganizou a religião muçulmana e depois de lá ele espalhou essa religião, voltou para Meca, dominou a Arábia e espalhou a fé muçulmana, a fé islâmica. Isso é um assunto que vocês também vão ver em outro momento. E aí vamos, para fechar aqui, falar sobre os períodos da história. Para a gente estudar a história, para localizar melhor os fatos históricos, a gente não pode pegar esses milhares de anos e jogar tudo no mesmo rumo. A gente precisa dividir, ok? Precisamos dividir a história para poder entender melhor os acontecimentos, estudar melhor os fatos históricos e como o ser humano se desenvolveu nesse tempo. E aí a gente vai dividir a história em pré-história, que começa do surgimento do ser humano à invenção da escrita. A invenção da escrita teria ocorrido lá por volta de 4.000 a.C. aproximadamente, foi quando descobriram, né? É a data aproximada dos primeiros registros escritos. A antiguidade, também chamada de Idade Antiga, que é da invenção da escrita no ano 4.000 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente no ano 476, beleza? Se não tem antes de Cristo, quer dizer o quê? Que é 476 depois de Cristo. Depois da Antiguidade, tem a Idade Média, que
começa da queda do Império Romano do Ocidente, em 476, até a queda do Império Romano do Oriente, em 1453. Depois veio a Idade Moderna, que começa da queda do Império Romano do Oriente, em 1453, e vai até a Revolução Francesa, em 1789. E por último, a Idade Contemporânea, que é da Revolução Francesa, em 1789, até os dias atuais, ok? E essa periodização da história, né, ela tem alguns problemas, tá? Problemas com a divisão tradicional da história. Por exemplo, o eurocentrismo, que é a valorização da história da Europa em detrimento das outras, ou seja, essa divisão histórica ela considera apenas a história da Europa, tá? Ela não tem relação com a história da África, de certa forma, não tem relação com a história da China, não tem relação com a história do Japão, não tem relação com a história da Índia, não tem relação com a história da América, tá? Enquanto as pessoas estavam vivendo a Idade Média na Europa, aqui no Brasil, os indígenas estavam tendo outros problemas, certo? Então, esse tipo de divisão ele vai apenas privilegiar a história europeia. Esse é o primeiro problema. Ele só se encaixa na realidade de alguns povos, tá? E do mesmo modo que o calendário cristão, que é usado no resto do mundo apenas por influência europeia, essa divisão da história também é usada assim pelo mesmo motivo, tá? A Europa muito poderosa acaba influenciando as outras nações. Os povos sem escrita também têm história. O que é que significa isso? A pré-história diz que é do surgimento do ser humano até a invenção da escrita, né? O que é que essa divisão preconceituosa está querendo alegar? Que quem não tem escrita não tem história. Isso não é verdade. Muito antes de existir a escrita, os homens das cavernas tinham história sim. E muitos povos hoje que habitam o nosso planeta que também não possuem escrita, não sabem ler, não sabem escrever, mesmo assim também possuem história. E eles podem deixar a sua história marcada através dos objetos, através das construções, através dos mitos, certo? Passados oralmente pelos contadores de histórias, através dos desenhos, das imagens, dos amuletos, enfim. A pré-história é um período muito grande, maior do que a história em si, se a gente for usar essa separação. A religião foi inventada na pré-história. A noção de vida após a morte também foi inventada na pré-história. A agricultura surgiu na pré-história. A dominação do fogo foi na pré-história. A invenção da roda, enfim. Então muita coisa ocorreu na pré-história para a gente ter esse preconceito chamar de pré-história, tá? É história também. O termo Idade Média é ultrapassado, foi um termo criado apenas para separar a antiguidade da Idade Moderna, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. Isso aí é muito errado, porque a Idade Média foi vista como um tempo de escuridão, de ignorância, de um tempo um tempo ruim para a humanidade e tal. Só que voltando ao assunto, foi uma coisa ruim lá na Europa, tá? Foi uma coisa que aconteceu na Europa e dependendo do ponto de vista nem foi tão ruim assim, ok? Vocês vão entender isso melhor quando estudarem esse tema. E entre outros, tá? Por exemplo, a ideia de que a história caminha rumo ao progresso, que não é verdade, a gente pode recuar, tá? A gente pode pensar que o mundo vai ficando cada vez melhor, no entanto não é bem assim, tem muita coisa que volta para trás, tem muita coisa que piora ao invés de melhorar. O que vai melhorando provavelmente que a gente está vendo é só a tecnologia, mas muitas vezes o comportamento humano não acompanha, tá? É como se a gente ainda fosse o homem da caverna, de certa forma, ok? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida a gente vai tirar daqui a pouquinho, tá bom? Valeu!